Bem-vindos a mais um inestimável vídeo. Meu nome é Inês e desde 2018 eu estou aqui em Nova York compartilhando com vocês como é morar fora do país sob o meu ponto de vista. E hoje vai ter um vídeo especial que vai ser um tira tranças e fala. Eu vou conversar sobre diversos assuntos, sobre como tá a questão do coronavírus aqui em Nova York, como eu estou me sentindo diante disso, das estatísticas com recorte racial. Vamos falar também sobre Big Brother Brasil, né? Falar também sobre isso, falar sobre taxação de bilionários, que é um assunto importante, afinal, para que serve um bilionário? Vou falar também sobre empregos, questões raciais aqui, como conseguir emprego, né? Eu tenho licença de trabalho, mas eu passei por algumas situações que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acredito que não aconteça só aqui em Nova York, aconteça também no Brasil. Então vai ser um vídeo gostosinho, longo, para você assistir quando você estiver de boa, assim, no conforto aí do seu espaço. Então, prepare, eu vou usar aqui para tirar a trança esse gancho aqui que eu comprei no Wish. Aqui. Vou usar uns prendedores, vou usar essa tesourinha, gente, porque só Deus sabe onde está a minha tesoura, eu procurei. Então, e aqui embaixo tem um lixo para eu ir colocando o cabelo que eu vou cortar e o espelho aqui. Vocês me deram dicas no outro vídeo tour pelo meu quarto de como limpar o espelho e tal. Eu não tenho esponja de aço, então ainda não limpei por causa disso. Então, gente, primeira coisa, eu vou posicionar o lixo aqui e vou cortar o cabelo, a trança, e vou colocando no lixo. Eu recebo dúvidas falando, ai Inês, mas não dá pra reaproveitar a trança e tal. Gente, eu até tentei trançar aqui na frente com o cabelo reaproveitado, só que quando ele abre esse cabelo sintético, ó, ele não é a mesma coisa, então realmente eu jogo fora. Aí quando eu começo a cortar, primeiro eu tô com um tom mais claro, então tá bem nítido onde tá o meu cabelo, porque quando a gente tá com tons escuros, fica difícil saber onde é o cabelo, onde é o sintético, então tome muito cuidado para não cortar o cabelo de vocês. No caso, o meu acaba aqui. Então, aí eu já jogo dentro do lixo para não fazer sujeira. Ah, eu nem mostrei aqui como tá a raiz, ó. Já tá 2 dedos. E aqui atrás, ó. Ai. Ó como tá aqui atrás, já tá soltando. Então, é muito ruim ficar com esse cabelo, porque aí começa a embaraçar o cabelo natural. Então, olha isso. Então, não dá pra ficar mais com a trança, porque senão prejudica o nosso próprio cabelo. Pronto, vocês vão escutar barulho de TV, pessoas conversando, porque eu não moro sozinha, eu moro com 2 roommates. Roommates são pessoas que você divide a casa, então uma brasileira e um americano, e a casa é bem pequena. Eu já fiz o tour pelo meu quarto, então se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo que tá aí no meu playlist. Então eu já tirei aqui, já cortei aqui as tranças. Tem um detalhe que eu não falei, as minhas tranças tinham essas borrachinhas aqui. Aí eu não tirei de todas, porque às vezes quando eu vou tirar acaba arrebentando e tal, então eu acabei jogando fora. E as joinhas que eu tinha poucas, eu comprei dourado, mas como já passou bastante tempo, elas já estão prata já. Então eu não vou aproveitar. Bem, eu vou tentar tirar a trança, destrançando mesmo.
E aí eu vou conversar com vocês. Eu vou falar o primeiro assunto, a questão do coronavírus aqui. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem suas legislações, né? Então aqui, tanto o governador quanto o prefeito da cidade, né? Falando em cidade de Nova York, estado de Nova York, eles têm mais autonomia do que no Brasil. Então tem muitas, por exemplo, tem leis aqui, tem lugar que você pode tirar habilitação não tendo documentos do país, tem outros lugares que eles não deixam, tem lugares que a maior idade é 18, outros é 21. Por exemplo, aqui em Nova York não tem pena de morte, a pena de morte é só em alguns casos bem restritos, né, justamente por conta de eles não terem conseguido resolver algumas questões como racismo. Então não tem como você ter pena de morte, porque a gente sabe quem é que vai ser penalizado, né? Então, começa aí, né? Então, por que eu falei essa introdução? Porque dessa forma, alguns estados tomam medidas diferentes. Aqui em Nova York, a questão da quarentena, ela demorou um pouco mais do que alguns outros estados. Então isso explica também a quantidade de pessoas mortas. Isso é muito, muito triste, é muito chocante. Porque se pensar que se tivesse começado a quarentena antes, tivesse tomado providências antes, esses números seriam diferentes. Mas assim que acordou o estado, tipo, vamos fazer alguma coisa, eles fizeram do Central Park um grande hospital, como vocês devem ter acompanhado nas notícias. Isso eu achei bem assim, interessante, e colocaram vários leitos extras assim, e isso eu achei bem interessante como eles conseguiram tomar essas medidas rapidamente. Ó, meu cabelo, isso daqui, gente, é creme, que conforme você vai lavando, fica acumulado aqui. E ó, ele não tá embaraçado. Por quê? Porque eu respeitei o tempo da trança, ó. Porque se eu demoro mais pra tirar, isso daqui enrola de uma forma que depois você vai, na hora de desembaraçar, você acaba perdendo seu cabelo. Então eu vou prender aqui e continuar. E aí, gente, eu tava lendo sobre a questão do coronavírus e tal, e eu fiquei bem preocupada no sentido de que tá acontecendo duas coisas. A primeira é o recorte racial de quem tá morrendo, né? Que infelizmente o maior grupo somos nós, negros e latinos, e eu me enquadro nesse grupo de vulneráveis de riscos. E aí as pessoas podem falar, Inês, mas você ficaria feliz se fossem brancos que estivessem morrendo? Não, na verdade, o que o coronavírus traz pra gente é o que a gente já sabe, que é a questão mesmo do racismo, né? Da questão do racismo estrutural. Eu tô falando de Nova York, né? Não tô nem falando do Brasil. Mas porque quem normalmente tá nesses cargos de funções essenciais aqui, e por mais que você fale, Inês, mas eu penso em negro americano, me vem Beyoncé, me vem Jay-Z na cabeça, me vem Rihanna e tal, mas gente, isso é um grupo que consegue ascensão, que consegue riqueza, outros grupos descendentes de pessoas que conseguiram estudar, e aí por ter os avós que já têm faculdade e tal, conseguiram hoje ter uma ascensão. Mas isso, gente, não é preto americano. Preto americano não é essa maioria, né? Infelizmente eles estão marginalizados, sim. E aí você vê isso nessas estatísticas do coronavírus. E sem falar do acesso à saúde, né? Porque no começo esses testes eram só feitos para quem tinha um convênio médico daqui, então aqui não tem SUS. E é bem complicado isso, porque demorou então para se diagnosticar, para você conseguir ter acesso. E aí uma das coisas, não sei se quem viu o discurso do prefeito daqui, do Blasio,
Ele falando que uma das razões que fazem com que esses números sejam tão grandes na comunidade latina é a falta do acesso à informação e ao idioma também. E agora eles colocam esses avisos e tal em outros idiomas também. Então, uma das razões que o prefeito disse de ter tido esse caos todo atingindo a comunidade latina é essa questão deles não terem acesso ao idioma e, consequentemente, à informação e tal. Então, gente, a gente tem um problema que, na verdade, sempre existiu, a questão imigratória aqui nos Estados Unidos e o racismo nunca foram novidades, só que com a questão do coronavírus isso está vindo à tona. E aí, o que acontece é o nosso comportamento diante disso. Então, realmente, só itens essenciais estão funcionando, os restaurantes só podem ter comida para pick-up, né, ou delivery, ou seja, você só pode ir para comer em algum outro lugar na sua casa e não pode comer no local, não pode sentar nos locais públicos. E então tá isso. No mercado forma-se filas, mas as filas são do lado de fora e tal. Eu fui desde quando começou a quarentena, no final de fevereiro, começo de abril. Eu fui pouquíssimas vezes lá fora, porque eu moro em Queens, que é justamente o epicentro, né, onde mais tem casos, que é onde tem um hospital aqui, que é o hospital que atende a maioria dos imigrantes e tal, que chama Emma Hutz. Esse hospital foi um hospital que eu fui uma vez que eu falei que eu passei mal e tal, mas eu fui atendida por ele pelo convênio. E aí, gente, vale lembrar que eu falo sobre isso nos meus stories. Se você não me segue lá, Inestimável Mundo. Esse aqui é meu Instagram. E eu falei como foi quando eu precisei ir no médico daqui. Então, eu já fui 3 vezes no médico daqui, desde quando eu cheguei em 2018, eu passei mal. Tive doença respiratória, uma rinite, uma sinusite, sabe? Foi bem forte e nessa época eu não tinha um convênio daqui, então foi caríssima a consulta, só que aí que meu convênio internacional cobriu. E depois, quando eu caí, tava correndo, eu caí e tal, e aí eu fui no médico. E dessa última vez que eu fui atendida, eu reparei uma coisa, assim, não tinha acontecido as outras vezes, mas o descaso. Essa última vez eu fui no hospital judaico, que é aqui perto, que eu moro no bairro judeu, né? Então fui no hospital judeu. E aí foi bem complicado o atendimento, assim, eu acho importante falar isso. Não fui bem atendida e fiquei lá por um tempo internada, de um dia pro outro, não me ofereceram nada. E eu saí sem diagnóstico do que eu tava sentindo, sabe? Isso que é o mais bizarro, mas aí como foi no período já que tava essa questão do coronavírus já começando a tomar conta, aí eu decidi vir pra minha casa mesmo, e aí, graças a Deus, não senti mais nada, assim, do que eu tava, que era uma cólica forte e tudo mais. E aí, eu postei nos meus stories falando que eu tava, antes de ir no médico, eu pensei em relação ao meu cabelo, que eu tava de trança, aí eu peguei e coloquei um turbante e tal. Porque eu tinha medo mesmo de sofrer racismo e tal. E aí eu cheguei lá, recepcionista negra, com o cabelo trançado, várias médicas, enfermeiras também. E aí uma pessoa comentou no meus stories, falando assim: viu, Inês, você fica falando com medo de ir nos lugares, aqui é muito diferente do que no Brasil. Não tem que você ter esse medo, uma pessoa branca falando. E aí ela até falou assim: eu já fui casada com um homem negro e eu sei muito bem como que é, mas não precisa você ter esse medo, que aqui é diferente. Você pode ir com o seu cabelo do jeito que você quiser, que eles não vão negar atendimento por causa disso. E aí eu peguei e falei pra ela, porque primeiro lugar, quando a gente fala assim, a gente sente, não é muito empático alguém chegar e julgar o que você tá sentindo. Porque se você tá sentindo, é igual aquela música do Foo Fighters lá,
chama Best of You, que tem uma parte que ele fala que o sentimento ele é real. Ele é real para quem tá sentindo. Então, eu acho assim muito que a gente precisa praticar mais a empatia em relação a não silenciar as pessoas que estão falando de luta das quais a gente não sabe o que é. Entendeu? Eu estou falando que eu sinto isso com base em toda a minha vida, tipo, e tudo que eu observo e tal. Eu sou preta em qualquer lugar do mundo, né? E aqui não é diferente nesse sentido. Então eu tenho medo sim de ir dos lugares, e eu vou falar também sobre a oportunidade de emprego que eu perdi por causa dessa questão de ser preta. E então é real isso que eu... E aí, às vezes as pessoas, não sei por que elas fazem isso, cada uma faz por um motivo, mas ao invés de ouvir aquela escuta que a gente tem empática, não, vira uma coisa de, o que você tá falando não faz sentido pra mim, então logo também não deveria fazer sentido pra você. Mas eu conheço meu avô, meu ex-marido e tal. E aí a pessoa tenta silenciar você, invalidar o que você tá falando. Não sei se é consciente ou inconscientemente, mas eu observo muito isso e eu fico atenta. Eu transformo isso em conteúdo para os meus canais pra gente conversar a respeito. Então, se você que tá me ouvindo, que é preto, que você se sente mal em alguns espaços, fica com receio de ir num lugar que você não conhece, cara, tá tudo bem, porque olha só, olha a história toda. Olha agora que essa questão do coronavírus, o recorte racial, em quem mais está sendo afetado com isso. Não tô nem dizendo atingido, porque todo mundo está sendo impactado. Agora olha só onde está sendo o impacto maior. Então essas coisas são reais, né? Só ver dados. E a gente, quando a gente está falando nossas experiências, a gente está transformando dados em humanidade. Então, eu sou latina, eu sou preta e eu tô aqui no epicentro, entendeu? Então, eu sou alguém da estatística que tá se personificando aqui na frente de vocês. Por isso que é importante a gente registrar nossas narrativas, porque senão as pessoas vão ficar analisando a gente como eu ia falar predicado, mas eu acabei falando prejudicado, como predicado e não como sujeito. E a gente é sujeito, sim, se a gente sente, é real isso. Aí beleza, eu cheguei, fui lá no médico, aí foi aquele atendimento xixelento e tal. E aí eu tava conversando com a Ingrid Silva, que é aquela bailarina maravilhosa que todo mundo adora. E ela participou de um experimento que é muito interessante, gente. É uma mulher que liga para os lugares falando que ela tava com umas dores, assim como se fosse da apêndice. E aí ela fala com voz de preto e voz de branco, porque aqui é diferente. Os pretos, eles falam diferente das pessoas brancas. É um inglês mais... tem um ritmo diferente, né? Não é que... às vezes as pessoas falam, é uma linguagem mais coloquial, do subúrbio, nananã, e aí falar como branco é mais requintado. Não é nada disso. É simplesmente a característica diferente, como se fosse um sotaque, que ao invés de ser regional, é um sotaque mesmo característico da cultura racial. Porque aqui normalmente as famílias são pretas, ou as famílias são todas pretas, ou as famílias são todas brancas. Tem sim famílias interraciais, mas o que predomina é que 80% dos americanos eles casam com pessoas da mesma etnia. Esse é dado da pesquisa Nielsen. Então é isso. E aí o que ela faz? Ela liga, e aqui as pessoas têm nome de negros, né? Os negros têm nomes de, sei lá, Alicia. Todo mundo que tem esse nome de Alicia são pessoas pretas. E aí o que acontece? Ela ligou usando o nome preto dela e a voz preta, e falando que ela tava, ligou num médico falando que ela tava sentindo e tal. E aí ela ligou de novo, e depois ela fez uma voz de pessoa branca
e com o nome de pessoa branca, e o atendimento por telefone foi diferente. No atendimento dela enquanto pessoa branca, eles falaram para ela procurar emergência e tal, nananã, e no mesmo em um outro telefonema com voz de preto, nome de preto, eles falaram para ela ligar para marcar uma consulta de rotina. Ou seja, isso poderia ter custado a vida dela, entendeu? Então isso foi um experimento assim muito simples, só pra gente ver o que a gente já sabe, né? Mas que a gente que passa por isso todos os dias sabe. Agora as outras pessoas que têm outra retóricas, né? Tem outras narrativas, não sabem ainda, ou não sei o que acontece, ou o privilégio deixa a pessoa tão confortável a ponto de não conseguir enxergar uma realidade que sempre existiu. Tá aí, tá do seu lado. Então é isso, questão. E aí como eu me sinto em relação a isso, né? Para complementar tudo que tá acontecendo, tá tendo, o FBI descobriu ataques de supremacistas brancos agora nessa epidemia. E aí eles fizeram grupos no aplicativo aí, que eu não vou falar qual que é. E aí o FBI impediu alguns ataques que já estavam programados para acontecer nos hospitais aqui, porque justamente que eles aproveitaram essa questão da pandemia, e tem outros injetando de propósito a doença nas pessoas, e tudo isso acontecendo. Então como fica na minha saúde mental? Diante de vendo todas essas coisas acontecendo diante do meu olho, né? E aí tem a distância de casa, da família, e como eu tô no meio de um processo aqui, né, de documentação, de tudo, eu não posso simplesmente sair daqui, né? Senão eu vou perder tudo que eu esses 2 anos que eu já batalhei pra conseguir aqui. Então eu decidi mesmo ficar aqui, e na verdade eu nunca tive dúvida de não ficar. Mas é isso, aí o que acontece? Eu tenho permissão de trabalho aqui, tudo certinho, legal, bonitinho. Aí apareceu uma vaga, personal assistant. Como se fosse, não sei quem assistiu o Sex and the City, né? Que tem uma moça que ela é assistente pessoal, né? De uma das personagens lá. E aí, é mais ou menos uma vaga dessas. Aí o que acontece? Desde o Brasil, eu tenho o hábito de colocar minha foto no currículo. E aqui eu não tive necessidade de fazer isso, porque eu já coloco os links das minhas redes sociais e a pessoa já vê já que eu sou negra e tal. Só que o que aconteceu? O cara que precisava que publicou no site que ele precisava de uma assistente pessoal, eu vi a vaga, gostei da vaga, eu preenchia todos os requisitos, né? E eu peguei e coloquei meu Instagram, só que ele me ligou. E aí quando ele me ligou no prefixo 212. Conhece esse 212? Põe aqui embaixo se vocês conhecem. E aí, o 212 será que eu falo pra vocês? Ou eu conto lá nos meus stories? Eu vou deixar nos meus stories. Ah não, mas eu preciso contar pra vocês entenderem o contexto do que quer dizer, que é o mesmo nome do perfume da Carolina Herrera. Tá, eu vou contar. 212 é o primeiro prefixo de telefone aqui de Nova York. Então todo mundo que tem esse telefone 212, você sabe que a pessoa ela é mais velha, ela já mora aqui desde do começo de Nova York e tal. E aí ele me ligou desse número, aí eu já falei assim, ixi, é uma pessoa mais velha. E aí eu atendi e tal, e aí ele com sotaque italiano, aí ele meio que me entrevistou por telefone, vamos marcar da gente se encontrar pra você vir fazer uma entrevista aqui.
e tal. E como ainda não tava a pandemia toda, né? A quarentena ainda tava sendo voluntária, eu peguei e fui lá. Então, ou seja, foi recentemente isso. Só que quando eu desliguei o telefone, eu pensei assim, caraca, eu acho que ele não viu meu Instagram. Eu acho que ele não sabe que eu sou negra. E aí eu peguei e liguei pro meu namorado e falei pra ele, eu falei assim, meu, acabou de surgir uma vaga de emprego boa aqui, o cara me ligou e tal, só que eu não falei pra ele que eu sou negra. Aí meu namorado falou assim, ué, mas ele sabe pelo seu nome. Aí eu dei risada e falei assim, não, no Brasil a construção de identidade não passa pelo nome. A gente tem. Meu sobrenome é assim, de pessoa escravizada, né? Que é Ferreira, Santos. Meu nome é Ferreira, né? Mas como Ferreira, como Santos. Então são sobrenomes de pessoas, de famílias que foram escravizadas e tal. Eu carrego isso comigo. Mas isso é do Brasil, aqui não quer dizer nada. E tem muita gente branca que também tem esses sobrenomes. E aí ele pegou e falou assim, Inês, o que você vai fazer? Você vai ligar pra avisar? Ele falou isso. E ele é americano, meu namorado. Aí eu falei assim, ai cara, não vou deixar, vamos ver e tal. E o cara ficava na Quinta Avenida, o escritório dele. E aí eu peguei e fui lá. E dito e feito, né? Quando eu cheguei no escritório, toda bem arrumada e tal, roupa impecável. E aí quando eu entrei é aquilo, né? Não entrou um ser humano, entrou a cor da pessoa, né? Que a raça vem primeiro. Veio primeiro, né? E ele, já me olhou de cima a baixo e falou assim, é você? Eu falei assim, sou eu sim. Aí ele pegou e falou assim, nossa, seu cabelo tem tantas cores e tal. Aí eu, Aí começou a falar do meu cabelo, isso aqui. Aí eu já fiquei desconfortável, assim, né? Porque é diferente. Eu já fiz entrevistas aqui com americanos e tal. E quando a pessoa não vê, quando a pessoa trata a gente com igualdade, ela trata você da mesma forma que ela trataria uma pessoa branca. Tipo, se a pessoa branca tá com cabelo verde, ruivo, arco-íris, qualquer coisa, tipo, não comentam primeiro do cabelo da pessoa. E não é nem um comentário de elogio, cabelo bonito, é um comentário de estranhamento. Só que é um estranhamento de uma forma que, tipo, parece elogio, mas não é um elogio aquilo. É tipo uma forma pra manter uma distância. Tipo, você é diferente de mim. É imprimir isso, sabe? Isso que eu senti. E aí eu peguei e continuei a entrevista, assim, né? E aí ele se recompôs. E aí ele já falou assim, você não tem o perfil pra vaga e tal. Gente, uma vaga de assistente pessoal da pessoa, ou seja, marcar consultas, planilhar as coisas da pessoa. Tipo assim, não acontece, tipo, de eu não conseguir fazer um PROC V porque a trança tá na frente do olho. Tipo, não tem como falar que você não tem um perfil pra uma vaga dessa, sendo que eu já trabalhei, tem mais de 10 anos de experiência de trabalhar em escritório e tudo mais, tem MBA, enfim, mas não importa a qualificação, porque quando a pessoa ela escolhe pela raça, não tem o que fazer, né? E é isso. Óbvio que eu não consegui a vaga, e aí eu falei pra ele, eu dei uma olhada, eu vi que sua empresa tem redes sociais, isso, aquilo, né? Achei bem legal suas redes sociais e tal. É você mesmo que gerencia? Aí ele pegou e falou assim, na verdade ninguém gerencia. A rede tá jogada lá, faz tempo que eu não posto. Aí eu falei assim, eu vi o último post, foi de tal data. Ou seja, eu sou bem atenta a detalhes, né? E aí ele falou assim, bem que eu precisava também de alguém pra ajudar. Eu falei assim, então, eu tenho experiência com rede social e blá blá blá. E aí ele falou assim, então me faz uma proposta. Aí eu peguei e fiz, aí eu pedi o e-mail dele, mandei por e-mail. E aí ele respondeu e falou assim, não, achei muito caro o seu valor.
Não, mentira, ele não falou que achou muito caro. Ele falou assim, eu não previ esse gasto, então eu não tenho verba para destinar para investir nas minhas redes sociais agora e tal. Só que assim, eu achei bem estranho, porque ele tinha falado que ele queria e tal, investir nas redes sociais, que ele tinha um livro lá que ele queria vender. E aí eu expliquei um monte de coisa de marketing, assim, pra ele. Enfim, ele tinha demonstrado interesse. E eu acho que se ele quisesse mesmo contratar, ele faria uma contraproposta, sabe? Não foi isso que aconteceu. Então, isso reforçou mais ainda a decisão de tirar as tranças coloridas, porque eu já tinha pensado, já tinha que tirar mesmo, né, por conta do prazo, para não estragar meu cabelo, mas eu fico pensando mais ainda nisso, né? Eu falei assim, caraca, eu vou trabalhar num lugar e às vezes não consigo um emprego porque a pessoa que vai me entrevistar, ela tem estranhamento por meu cabelo ser diferente do que é dito como normal. E aí é fogo. E aí eu penso como eu vou deixar meu cabelo, vou deixar ele meio que natural. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Aqui em Nova York tem uma lei contra a discriminação de cabelos naturais, cabelo afro. E aí tem uma multa de quem discriminar o cabelo, né? Mas todo mundo fala assim, que absurdo precisar de multa por causa disso, porque realmente não existe ainda democracia racial. Por mais que todo mundo fale assim, somos todos humanos, somos todos iguais. Eu concordo, somos todos iguais, mas a gente não é tratado da mesma forma, sabe? E no Brasil, aqui, e aí as pessoas têm ilusão, né, de que morar fora do Brasil ou ter uma ascensão social vai te livrar dessas situações. Não. Então, isso é muito importante eu falar pra vocês, amigos, que não. Só vão se modificando as coisas, mas o que muda é que a gente vai se empoderando e a gente vai tendo mais subterfúgios, né, pra passar por essas situações. Então, por exemplo, perder essa oportunidade de emprego não me abala tanto. Eu fiquei triste pra caramba, mas não me abalou tanto porque eu sei que eu posso também encontrar lugares que eu vou ser bem-vinda e que vão me aceitar do jeito que eu sou, uma pessoa negra. Então, gente, é isso. Aí, falando em pessoas negras, e eu já quero falar um dos assuntos que é o Big Brother. Big Brother Brasil, depois lá, não sei se você acompanha, mas tem, de todos os participantes, tem 2 pretos, assim. Já não é a primeira vez que tem participante preto, na outra edição também teve, né? Mas dessa vez tá sendo o que me parece mais polêmico, tanto é que um paredão lá, uma votação teve um recorde de 1 bilhão de votos. E aí as pessoas me perguntam o que eu acho, o que eu deixei de achar, né? Primeiramente, o dono de tudo isso, né? Que é a família do dono, tem uma renda não, tem uma fortuna estimada de 40 bilhões de reais, né? Começa aí. Então, essa questão de colocar pessoas num circo humano e a gente ficar observando, cancelando, julgando os outros com base em atitudes das quais a gente teria igual ou até pior, eu acho assim um tanto quanto intrigante, né? Aí eu lembro do livro do George Orwell, que é 1984, né? Que justamente era para ser 48, mas aí cada época teve que colocar 84. Sororidade, que aí alguns dos meninos perguntaram o que significava, que aí a pessoa respondeu, eu falei assim, vai pesquisar e tal. Esse dia foi o pico de buscas no Google do que era sororidade, né? Que é essa parceria, né, entre as mulheres e tudo mais, né? Essa aproximação entre as mulheres,
que é uma das questões do feminismo, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, então pelo menos traz discussões, né, que jamais teriam sido levantadas, né, se não fosse ali para o entretenimento, que a pessoa ligou a TV e tá lá falando termos dos quais ela nunca pensou. Mas aí eu vejo também várias problemáticas, né, a questão da base da Thelma lá. E aí eu fiquei pensando, gente, quantas vezes isso já aconteceu comigo, já tá usando uma base, a base transferir, as pessoas olharem com com aquela cara de tipo, meu, você passa muita maquiagem, ou isso, ou aquilo, quando na verdade acontece com todo mundo, só que a diferença é que uns falam e outros não. E quando é a gente é mais constrangida, né, esse tipo de coisa. É bem complexo a situação, mas falem aqui com vocês, já aconteceu de vocês estarem abraçando alguém e ficar a base na pessoa. E eu lembro que uma vez eu trabalhava com uma moça branca, e aí ela era uma das poucas que me tratava como ser humano mesmo, assim, como igual. Porque as outras pessoas ou me hipersexualizavam ou me colocava em algum estereótipo que tava na cabeça deles, assim. E aí ela sentou junto comigo e a gente tava fazendo catálogo, né? Ela tava fazendo briefing pra mim, né? As coisas que ela queria no catálogo. E aí quando ela tava abrindo o catálogo, tava sujo de branco, de uma camada, assim. E aí parecia clara de ovo, sei lá. E aí ela pegou e falou assim, essas bases eu odeio, olha só como transfere. Aí eu pensei e falei, então base de pessoas brancas também transfere, porque minha vida toda foi, desde quando eu comecei a usar maquiagem, assim, foi esse assunto, né? E aí dava a impressão que só com a gente que é preto que acontece isso, né? Quando na verdade não. E aí tá a questão do Big Brother, o Babu falando... Gente, as pessoas falam assim, o que você acha do Babu falando dos termos? Gente, ele fala o que ele teve acesso, o que ele aprendeu, né? O Brasil já tiveram leis dos quais proibiram as pessoas pretas de irem pra escola, de estudar, assim como já foi proibido de fazer capoeira, né? A lei da vadiagem e tal. Então já tiveram várias leis no Brasil de segregação, só que a gente não estuda isso na escola, né? Então é isso. Eu vou mostrar agora como que vai ficar meu cabelo e eu vou fazer vários vídeos de penteados, então vão lá nos meus stories que eu vou mostrar tudo lá, gente. Bem, eu tenho que falar uma questão aqui. Quando eu tô tirando esse cabelo, tá muito mais tranquilo de sair do que os outros que eu já fiz. Eu acho que foi a técnica que a transista colocou. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. Eu sei que ela tá em New Jersey, que é outro estado, mas ela atende também a domicílio, se vocês negociarem. Tem meninas de outros estados me perguntando onde eu indico trançar o cabelo, em DC, né? Eu não sei ainda, então se você trança aqui nos Estados Unidos, você tem um bom contato, coloca aqui embaixo nos comentários. E essa que tá em New Jersey e atende aqui em Nova York também, se vocês negociarem, ela é excelente, tipo, ela usa essa técnica aqui, ó, saiu tranquilo o meu cabelo, não tá quebrando. Eu posso mostrar aqui pra vocês, ó, a toalha, não tem quase que nada e é bem excelente. Então, gente, comentem se vocês conhecem alguma transista nos Estados Unidos que atenda a Califórnia, que atenda outras regiões, tá bom? Vou fazer um make e já volto para finalizar o vídeo. Ai, gente, e aí? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Olha, ele tá cru, exatamente do jeito que eu tirei a trança. Eu só dei uma penteada aqui. Eu uso esse pente garfo aqui de madeira. Comprei na Amazon.
Vou deixar o link aqui embaixo das coisas que eu utilizo. Me falem o que vocês acharam. E aí amanhã eu dou início ao meu cronograma capilar de hidratações, de tudo mais. Eu vou usar produtinhos do Brasil. E aí vocês colocam aqui embaixo se vocês querem que eu grave todo o meu progresso. Eu vou colocar aqui também como tava meu cabelo antes. E falando em pente, eu lembrei um dos comentários do Big Brother em relação ao pente garfo do Babu, as meninas com aquele distanciamento, tipo, ah, pra que ele usa esse pente, ou quem usa esse tipo de pente. Eu convido vocês a assistirem materiais do Egito, mas não do Egito da Record, do Egito, de como que ele era. Eu fui numa exposição aqui, eu vou colocar, eu fui até com a Shan Ravelli, eu tenho que pôr esse vídeo no ar, que mostra vários pentes que a gente já usava naquela época, assim, é muitos antes de Cristo. Então esse pente aqui, ele tem história, e às vezes a gente só conhece uma narrativa, que foi a narrativa imposta pra gente, né? E aí a gente não sabe do outro, não sabe nem da existência do outro, né? Então a pessoa usa um pente diferente do meu, já causa estranhamento, quando na verdade tem toda uma questão, não é só um pente, é uma metáfora, é um signo, né? Cheio de representação, isso, né? E a maior delas é a resistência, porque em todos os períodos da história, quando o cabelo para baixo, cabelo liso, né? Todo mundo querendo alisar o cabelo, sempre foi dito como belo, e aí a gente coloca um pente para ajudar a dar volume, para colocar o cabelo para cima. Isso é um ato político, isso é resistência. Então do Big Brother que eu comecei a falar, e aí o pente me trouxe essa lembrança. Então, e outras coisas que me pergunta também do Big Brother, falar, Inês, mas qual que é a sua opinião em relação a Thelma, mulher negra, votar no Babu, nananã, o que você acha de tudo isso? Então, eu acho que a gente deveria focar a energia em questionar o sistema que coloca as pessoas ali daquela forma. Eu comecei falando do livro do George Orwell, que fala dessa questão do outro, essa questão de você estar sendo vigiado das câmeras e tudo mais. E aí eu me pergunto, né, eu acho que o questionamento maior é o bilionário que tá ali por detrás com sua renda de 40, com sua fortuna de 40 bilhões ali, que deixam, que oferece isso como entretenimento. Então minha reflexão, ela vai para além disso, de uma pessoa ter votado na outra, sendo que ela está num sistema que uma hora ou outra esse tipo de situação está propício a acontecer. Então eu não crucifico minhas irmãs, porque eu acho que elas já recebem punição suficiente, né? Então, né, é isso. Eu falei também da questão de como tá aqui, que falei do recorte racial da pandemia do coronavírus. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, vocês me falem, comente aqui embaixo. E, gente, eu quero saber uma coisa. Como vocês se sentem quando vocês tiram a trança? Vocês se sentem mais bonitas? Vocês se sentem estranhas? Coloca aqui embaixo, porque eu confesso que eu ficava... Ai, meu Deus, não vai ter aquele balanço, aquela coisa que tem quando a gente tá com trança e tal. Eu até coloquei um make, assim, pra eu dar uma respirada e falar assim, ah, ok, tá bom, pra me aceitar mais. Não sei, fica essa sensação meio estranha. Já mandei foto pro meu namorado pra ver o que ele achou. Ele ama cabelo natural, ama. Por ele eu nem teria colocado trança, então... Mas quero saber de você, principalmente você que tá em transição, que tira. Então, gente, é isso. Dê um like no vídeo, compartilhe nas suas redes. Se você conhece alguma mina crespa, manda pra ela esse vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!